Graças a paz. Queria falar sobre um assunto polêmico hoje. Um assunto que vai deixar algumas pessoas meio chateadas comigo. Mas, uma vez que você aprende a palavra, você não deixa mais ser enganado. E eu queria falar com vocês a respeito dos templos e casa de oração. Deixando claro que o templo e uma casa de oração não é igreja. É você. É quando um povo se reúne. Assim, quando Pedro foi preso, diz que a igreja orou. Naquela época, eles fugiam para não ser mortos. A igreja que orou era o povo que se reuniu na casinha, num canto, que foi para o monte orar. Ali é uma igreja. O diabo é tão sujo que ele colocou na cabeça de muitos, há muitos anos, que nomeasse um templo e escrevesse igreja. E isso fez com que muitas pessoas acham que quando elas vão ao templo, elas estão indo à igreja. Não. Ela é a igreja. Nós somos a igreja quando nos reunimos. E isso fez com que muitos esfriassem na fé. Por quê? Isso aqui a psicologia vai explicar. O seu inconsciente vai dizer que a igreja, quando você vai, você se torna um cristão. A grande maioria, não estou dizendo que são todos, mas quando você vai à igreja durante a semana, você fala assim, cumpri a minha obrigação, eu cumpri. E não foi. A Bíblia não obriga você a ir ao templo. O templo, a casa de oração, é um lugar que você vai para cultuar com outros irmãos, para ser uma igreja. E aí quando nomearam as igrejas, né, que é até difícil para a gente tirar isso da nossa boca, os templos como igreja, as pessoas vão, sentem-se que foram para a igreja e depois elas saem, é como se nada tivesse acontecido. Ela volta à vidinha dela normal e muitos voltam a não ser igreja e se esquecem do que é ser igreja. Quando você está dentro do templo, você está ali adorando com outros irmãos, ali é um local de adorar a Deus. Quando você sai, a igreja também sai, ali se torna um lugar que foi separado para reunião de irmãos, para pregar a palavra. Mas quando se fecham as portas e todos vão embora, a igreja saiu dali. E que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja você se porta? Como as pessoas enxergam você? E aí eu cheguei nessa conclusão, eu estava estudando Atos, vai ficar um pouquinho mais polêmico, mas isso é palavra, isso é Bíblia. Eu não estou aqui para desqualificar. Eu estou aqui para falar a verdade. Se tem uma palavra que hoje faz muito efeito dentro de mim que fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é a palavra de Deus, não é o que o outro fala, é o que a palavra fala. Lá em Atos, no capítulo 28, o último capítulo de Atos, que Paulo já ia ser entregue. Lá no verso 17, vai falar assim, Paulo, Saulo, não foi trocado o nome também, tá? É Saulo e Paulo, dependendo do país e como eles expressavam o nome. Então, quando você vê uma pregação que Saulo deixou de ser Saulo para ser Paulo, mentira, mentira para você. Vamos falar a verdade. 28, 17. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes, isso chegar em Roma, porque ele tinha sido preso. 3 dias antes de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhe disse, irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Sabe o que é engraçado aqui? Depois que você lê toda a história da conversão de Paulo, que é Saulo, eu tive um momento de profunda tristeza mesmo. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração que Paulo foi condenado, perseguido para a morte, pelo próprio povo dele, assim como Jesus também. E aí eu tinha até escrito isso daqui, uma coisa minha, umas bagunças, eu sou de escrever aqui assim. O que eu fiz?
comecei a entender. Os fariseus naquela época eram os mestres da lei. Vamos por os fariseus de hoje? Esses nomes de apóstolos, bispos, pastores, não são todos. Assim como teve muitos judeus que acreditaram e se converteram, ao cristianismo, crendo que Jesus era o Filho de Deus. Porém, esses fariseus não queriam perder as suas lideranças. Esses fariseus não queriam perder os seus status e nem o seu poder. E nem o dinheiro que isso retribuía para eles. E aí os fariseus que hoje nós conhecemos como pastores, bispos e tantos nomes, continuam fazendo o mesmo. Vamos lá, as lideranças matando aqueles que tentavam levar a palavra para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não queriam ver. Paulo era um cara estudado. Paulo era um cara extremamente inteligente, ele conhecia todos os pergaminhos, ele conhecia Atanã, que é o Antigo Testamento judaico. Atanã, ele conhecia. Paulo não falava só hebraico, falava grego e romano. Paulo era um cara extremamente estudado. E quando ele teve o encontro com Cristo, ele quis provar ao povo que Jesus era quem dizia ser. Mas o povo não queria saber. Porque Jesus, por muitas vezes, falou para eles que eles eram raça de víboras. Porque eles fingiam, em vez de ajudar os fracos, os órfãos, os oprimidos, os necessitados. E eles ficavam gritando, dizendo que eles eram, o que eles faziam e aconteciam. Não é isso que Jesus pede, não é isso que a palavra nos pede. A presença do Espírito Santo, ela é mansa, ela é doce, ela é suave. Ela é algo que comove os nossos corações. O Espírito Santo é algo que ilumina a escuridão, nos tira da prisão, nos tira da solidão, da angústia, da aflição. E aí esses líderes, esses fariseus, o que aconteceriam com eles? Eles não queriam reconhecer que eles estavam errados. Orgulho. Quem é ele? Porque embora Paulo fosse um cara de extrema inteligência, quem era ele? Foi criado ali com Gamaliel, um dos maiores mestres da lei daquela época. Então ele sabia tudo. E esses fariseus eram aqueles ortodoxos mais rígidos que se tinha. Mas Jesus encontrou Paulo e quis Paulo. E Paulo, como outros discípulos, foi um dos mais corajosos, enfrentou as lideranças, enfrentou um sistema, que hoje é sistema. Nós tivemos há pouco tempo aí algumas coisas que saíram nas mídias a respeito de algumas denominadas, alguns templos. Vergonha sobre barba, sobre isso, sobre véu, sobre não sei o que, sobre aquilo. Gente, não é bíblico. Não é bíblico, não é bíblico. Aí, eu duvido que se alguém que está numa posição um pouco melhor na igreja, no templo, tá vendo? Até eu não consigo. Chegar e falar assim, pastor, fulano, o que o senhor falou não está na Bíblia. Não está falando que é pecado. E o que acontece? O que acontece? Quem é você para falar isso para mim? Eu conheço a Bíblia, eu fui formado pastor, eu fiz teologia. Uma coisa linda que Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Minha palavra basta. As pessoas estão fazendo tanto curso, tantas coisas, tanta história, quando tudo está aqui. Está aqui. Mas tem que entender a história, meu querido. O Espírito Santo revela. O Espírito de Deus revela. Agora, você quer conhecer como era a época? Beleza, mas você não pode usar isto para dizer que você é um estudado na lei. Para mim, na lei é quando o Espírito Santo de Deus usa a tua boca e você é só um servo, só um vaso e deixa o Senhor usar. Deixa o Senhor te usar, mais nada. Porque eu sei, porque eu faço acontecer. Você não faz nada, porque se o Espírito Santo não estiver em você e ele não te usar, a palavra não vai penetrar. A única palavra que penetra, que excede todo o entendimento, é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Eu falo isso porque eu venho estudando a Bíblia e cada vez que eu estudo, mais eu me sinto livre para adorar a Deus, sem dogmas, sem sistemas, sem uma obrigatoriedade de fazer isso, fazer aquilo, dar aquilo, dar aquilo. Tá tudo errado. Tá aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade.
É a palavra de Deus, ela está aqui. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E esses sistemas têm destruído a fé, têm destruído os corações dispostos a adorar a Deus. Só que vem cá, você que sabe que está errado. Eu já ouvi histórias de assim, se não tá bom para você, os nossos costumes, vai para outra igreja, templo, vá para outro local adorar a Deus. Peraí, irmão, você não está disposto a ver se realmente você está agindo de acordo com a palavra? Você prefere mandar alguém para fora porque não concordou com o que você acha certo, sem estar na palavra? Porque é bom que identifica quem é quem. Quem tem que identificar é a presença do Espírito Santo. É ela que faz diferença. É ela que transcende. É ela que te mostra o caminho. É ela que te revela. É ela que te dá os dons. É o Espírito de Deus. E aí, vendo aqui Paulo, eu tive uma aflição que eu falei, meu Deus. Todos estes, Jesus foi morto pelo sistema. Pelos líderes que estavam acostumados com isso daqui. Estava acostumado com egos. Eu sou super contra aquele monte de cadeiras atrás no púlpito. Não tem nada na palavra que fala isso. Fala de você pôr um banquinho que era de madeira para poder as pessoas verem pregando. E aí você vê aquele monte de egos lá atrás, aquele monte de gente olhando. Desce, se humilha, desce e vai ver a palavra, porque quem tem que brilhar é a palavra, quem tem que brilhar é o Espírito de Deus, quem tem que brilhar é a salvação, quem tem que brilhar é isso daqui, ó, o que liberta. Não é você com o seu curso disso e daquilo, de 1.300 coisas. Quem tem que brilhar é Deus, quem tem que brilhar é o nome de Jesus, é Ele que tem poder sobre todas as coisas. Só que o ego contaminou, né, os altares. É complicado. Nem é bíblico a forma como eles dizimam. A Bíblia nem fala que é 10%. O Novo Testamento não fala isso. Tanto que Jesus condena de várias formas isso daí, quando ele fala. O que é para fazer de verdade vocês não fazem. Ajudar deve-se ajudar sim, porque não dá para deixar uma pessoa só fazendo as coisas. Pega esse dízimo e vai dar para quem está passando fome. Pega esse dízimo e vai pagar a conta de luz de uma pessoa que está desempregada. Vai ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Essa é a religião de Cristo. O resto são nomes. Porque a igreja somos nós. E aí Paulo ainda fala lá assim, ó. No 26 de Atos 28. Vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Isso aqui é uma profecia de Isaías. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade. E tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. E aqui Paulo ficou mais 2 anos em Roma e morreu. Continuou pregando a palavra e batendo de frente com o sistema. O sistema é esses grandes templos cheios de ego, orgulhos. Pode até ser estranho o que eu vou falar. Você teria coragem de bater contra o sistema por amor de Cristo? Você bateria com o sistema para tirar aquele, mas eu sou um pregador conhecido, mas eu sou um evangelista, mas eu sou um diácono. Você bateria de frente com o sistema vendo que está errado? Não se há mais libertação nas igrejas, não se expulsa mais demônios. Eles tiraram férias? Mas a palavra liberta. Claro que a palavra liberta. O nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Mas Jesus falou que nós deveríamos continuar a curar, a libertar, restaurar, fazer milagres e fazer mais do que ele fez. Parou por quê? Se o próprio Cristo expulsava e mandou os seus discípulos também continuar expulsando os demônios que afligiam a vida das pessoas, por que pararam? Você acha que estar dentro de um templo te torna incapaz de ser tocado por Satanás? Porque o que mais tem hoje dentro das igrejas são dragmas perdidas, pessoas perdidas, sem saber o que está acontecendo. Carentes de Deus. Carentes do verdadeiro princípio do cristianismo, carentes de serem mudados e transformados.
E as pessoas às vezes querem que você pregue sobre bênção. Que bênção? Bênção já é a graça. Bênção já é o amor. É o amor que Cristo nos provou na cruz, nos dando a salvação. O resto é lucro. Lucro. Conserte o teu coração, o teu ego, os teus sentimentos, tuas frustrações, suas rejeições. Perdoe, ame e siga adiante. É olhando para Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí aqui, vendo em Paulo, eu vi que o sistema continua e continua até hoje. Porque se você, biblicamente, orando, bater de frente com esses costumes que te tiram da presença de Deus. Ah, mas no culto pegou fogo. Ei, nós estamos falando de transformação. Porque quando o Espírito de Deus, ele entra, ele nos transforma, nos torna pessoas melhores. Se você está ainda nos templos e continua triste, fofocando, mentindo, desejando mal, achando que a sua oração vai matar o vizinho, a sua oração, porque teu ego, isso não vem de Deus, isso é demônio. Isso é demônio. Vai orar. Pede para o Espírito Santo de Deus te mostrar. Desperta, você que dorme. Desperta. Eu estou com uma células que se reúnem. Não é uma igreja, não. É um local onde nós vamos uma vez por semana lá adorar a Deus, juntos. Eu não preciso lá estar todos os dias, porque eu sou igreja. Eu tenho que ser igreja dentro da minha casa. Eu tenho que ser igreja para os meus filhos. Eu tenho que ser igreja no meu trabalho. Eu tenho que ser igreja onde eu vou. Eu tenho que ser transformada pelo Espírito de Deus. Não é ir até um templo que me torna cristã. É quem eu sou diante de Deus que me torna. Porque é para Ele que eu irei estar diante dEle no dia do juízo final, que o Senhor irá olhar e se irá me chamar pelo meu nome. É quem eu sou aqui, ó. É quem eu estou sendo aqui. É quem eu sou ali, ó, com meu esposo. É quem eu sou no meu trabalho. Não é ir ao templo que me torna cristão, que me torna assim blindado. Não, meus irmãos. Se não fosse assim, tantos outros na Bíblia, né, perderam a salvação. Se não fosse assim, o próprio Pedro, que andava com Cristo, não, por um momento Jesus não falou para ele: apartai-vos de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. E ele andava com Cristo. Quantos andam aí com os templos, com os grandes líderes, cheios de possessões e influências espirituais? Me desculpa, mas é a verdade. Chega de ficar contando historinha. É uma vergonha atrás da outra na internet. Vocês estão envergonhando o nome de Deus. É uma vergonha atrás da outra, é uma humilhação. É pecado. Desperta. Os filhos estão saindo dos templos porque não aguenta ver os pais dentro, porque vivem dentro do templo. Vivam para o Senhor. Tenham qualidade de vida com a sua família. Levem o evangelho. Deus não falou ide, Deus não falou fique, Ele falou ide. Ele não falou só vai os pastores, os evangelistas. Ele falou todos. Levem a palavra. Saiam. Tire o bumbum ali da cadeira e vai levar a palavra. Vai falar do Senhor. Leve as boas novas sem medo. Preso Paulo aqui, ó, mais de 15 dias no barco navegando à deriva, porque depois deu problema que ninguém quis ouvir a voz dele, não quis entender que o Espírito de Deus falava com ele. Caçoaram dele e mesmo assim Deus poupou. 276 estava no barco antes de Paulo chegar em Roma, assim como Cristo na cruz do Calvário, todo machucado, ali com as suas vísceras, ali com a pele, com o corpo aberto, exposto, envergonhado, humilhado por causa de você que se acha o tantantã, que se acha qualquer outra coisa. E ele disse: ó Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E você ainda se acha superior, porque você tem um nome. Você não vai entrar no céu, não vai ter linha. Primeiro os pastores, segundo os evangelistas, e assim sucessivamente. Não é assim que vai entrar. Vai entrar por quem você era diante de Deus, sem que o homem te via. Vai entrar pelas suas obras, pela tua fé, pela graça. Não é pelo nome aqui não. Para de dizer eu sou fulano de não sei o quê. Diga o teu nome, seja humilde, seja simples. O Senhor era simples, o Senhor era humilde. E a Bíblia nos ensina a copiá-lo, a copiá-lo. Você tem copiado Jesus? Você tem verdadeiramente copiado Jesus? Se não, meu irmão, você está no caminho errado. Volta, dá um passo para trás. Desperta, você que dorme. Leva a palavra de salvação. Palavra de salvação, ela só faz o bem a quem se arrepende.
Tem que ter arrependimento. Todos nós temos o nosso lado ruim que precisamos deixar que o Espírito transforme-nos em pessoas boas, em bom coração, em coração perdoador, coração que segue adiante, que não fica vivendo de museu, que segue adiante. Os seus pecados já estão no mar do esquecimento. Esquece, segue em frente. Quando começa tudo de novo, Senhor, a partir de hoje, revela a mim o que está errado, o que o mal acrescentou em mim, o que o mal aumentou em mim. Ser cristão é ser livre de sistemas, ser cristão é ser livre de dogmas constituídos por homens. A palavra está aqui, ó, é o Espírito Santo que vai te dizer se você está certo ou errado, é o Espírito Santo que vai te dizer se cortar cabelo é pecado, é o Espírito Santo que vai te dizer se as suas roupas estão certas ou não, é o Espírito Santo, não é o homem. Ah, mas os nossos costumes, é esses sistemas que estão acabando com a fé daqueles que chegam com desejo de adorar a Deus. E é esse sistema, esses costumes, esses egos que mataram o nosso Jesus. Assim como todos os discípulos não descansaram, mesmo sabendo que morreriam, levaremos a palavra até a morte, porque ali era só o começo. Eu escrevi algo sobre Atos que, no momento que eu estava sentindo a presença de Deus sobre isso, a coragem de Paulo, a fé, o amor em Deus e em Jesus, sendo guiado pelo Espírito do Senhor com garra sem fraquejar, mantendo-se firme, pois cria com todo o seu ser, sabendo das dificuldades e das dores que viriam até a morte. Mas ele só tinha um objetivo: servir a Deus e levar o nome de Jesus a todo lugar e provar que ele era real através da palavra e de seu encontro com Cristo. Falta em nós coragem, amor, temor, responsabilidade com as almas que estão perdidas. Por isso muitos não têm coragem, medo de encarar o sistema e levar a verdadeira palavra, mas aceitam com medo para não confrontar o sistema. Ouça a voz de Deus, ouça o que o Espírito do Senhor quer falar e vai, leve a palavra. Não espere uma oportunidade de um grande templo. Qualquer lugar é a oportunidade de falar de Jesus. Eu tô com a minha aqui, ó, internet. Ninguém sabe quem eu sou e também não tem problema nenhum. O que importa é o Senhor Jesus saber quem eu sou. Enquanto eu estiver viva, enquanto eu meditar na palavra, enquanto eu amar o meu Senhor até que Ele me busque, eu vou continuar falando dele. Não de um templo, de uma casa de oração. Vá, é bom, nós precisamos de irmãos para nos ajudar na fé. Mas não é lá que está a salvação. É em Cristo Jesus. Saia desses dogmas que te escravizam e não te libertam. A palavra liberta e te leva até Cristo. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.